Irmãos, graça e paz. Convido a todos a se concentrarem agora no nosso culto de adoração a Deus. Damos as boas-vindas a quem está nos ouvindo pela internet também. Não estou vendo nenhum visitante. Vamos começar o nosso primeiro culto, o primeiro ponto da nossa liturgia de hoje, contrição e arrependimento, ficando de pé e fazendo a leitura alternada do Salmo de número 36. É um salmo de Davi. O título desse salmo é Malícia Humana e Benignidade Divina. Leiamos, diz assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens da tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso o Filho dos homens se acolhe à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão destruídos, já não podem levantar-se. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a porção lida de sua palavra. Ainda de pé, nós vamos cantar o hino de número 120, Dependência.
Podeis assentar, irmãos. Nós teremos agora a oportunidade de fazermos a oração silenciosa, confessando ao Senhor os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz na sua palavra. Nós passaremos alguns momentos de oração silenciosa e após alguns instantes eu convido o presbítero Romildo a nos elevar a Deus nesta oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos. Estamos aqui, Senhor, para prestar um culto a só a Ti és devedor. Nós somos incapazes, Senhor Deus, de te dar um culto de adoração e louvor, mas o Teu Santo Espírito que habita em nós faz com que, como aroma suave, também vai até Tu, até o nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus, a Trindade, e que nós, o Teu Santo Espírito, que Tu disseste que é necessário que vá para que mande o Consolador que vos assistirá em nossas fraquezas. Estamos nesse momento, Senhor, de fraqueza, de confissão de pecado. Ajuda-nos para que a gente possamos Te adorar, Te louvar e ser abençoado por Ti. Em nome de Jesus, aceita esses louvores, essa pregação que vem de Ti, para a glória e honra Tua e para nos edificar essa noite. Em nome de Jesus, amém. Louvemos a Deus com os cantos espirituais. Graça e paz, irmãos. Jeremias 29, versículo 13, diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos todos dizer juntos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o nosso coração que estamos aqui, né? Por que estamos aqui? É para adorar o Senhor, que isso seja de todo o nosso coração. Se for, a gente pode ter certeza que Ele diz que está presente entre nós. Amém? Então louvemos com todo o nosso coração ao Senhor.
vem, essa é a hora da adoração. Thank
promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E desde quando ele chamou o seu povo, o plano do Senhor sempre foi nos incluir dentro do seu plano. Como isso é maravilhoso. Saber como vamos cantar agora. Ele é o Deus de todas as gerações. Foi um Deus que chamou um povo para se revelar. E a partir daí, contemplou todos nós dentro da sua maravilhosa graça. Louvemos. celebrando o Senhor Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por isso que fomos resgatados, é por isso que tivemos nossos olhos abertos e podemos chegar junto do nosso Deus. Ele levou sobre si as nossas transgressões.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições
Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 92. Também peço aos irmãos, aqueles que puderem, façamos essa leitura de pé. Vamos fazer de forma alternada. É um hino de gratidão a Deus, é o tema do Salmo. Leamos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfizeram ao ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Todos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento eu convido o presbítero Messias para nos elevar a Deus na oração de louvor e adoração. E em seguida nós teremos um louvor pelo coral. Oremos, meus irmãos. Senhor, grandioso Pai, teu santo nome, Senhor, que deve ser magnificado nesse momento, nesse lugar, por teus filhos, Senhor. Recebe nosso louvor, nossa adoração. Nós, de coração, Senhor, esperamos que os louvores que foram cantados já aqui e tudo mais que seja realizado nessa casa, Senhor, seja de fato para a honra, o louvor, a glória do teu santo nome, Senhor. Porque o teu Filho Jesus, Senhor, veio por nós, Senhor, para nos libertar realmente das trevas. E Ele mesmo disse que o teu nome deve ser exaltado acima de todas as coisas. E por isso, Senhor, estamos aqui. Recebe, Senhor. Somos pequenos, somos falhos, mas através do teu Espírito Santo, Senhor, temos, de fato, o desejo de te honrar, Senhor, nessa terra. Permite que a tua igreja seja, de fato, luz, para que o propósito de glorificar o teu nome e exaltá-lo seja realmente firme em nossas mentes e em nosso coração. Faz com que iluminemos ao nosso redor, Senhor, para a glória e honra de Jesus Cristo, teu Filho. Nos ajuda nesse intuito, Senhor, para que, de fato, nós possamos ver o teu nome se espalhar por toda a terra. Nos ajuda nisso, Senhor, porque não conseguimos fazer isso só. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém.
Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. É um texto bem conhecido de alguns irmãos e nós vamos falar um pouco sobre esse texto, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos orar? Senhor da glória, Pai bondoso, Pai querido, Deus altíssimo, teu povo, Senhor, humildemente prostrado diante de Ti, espiritualmente prostrado, Senhor, suplica por ouvir a Tua voz. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces as nossas fraquezas, Tu conheces, Senhor, o nosso interior e sabes do que necessitamos. Somos necessitados de Ti. Mesmo aquele que não Te reconhece como Senhor e Salvador, ou que nega a existência de um Deus, esse necessita de Ti. E nós também necessitamos, Senhor, mesmo sendo lavados pelo sangue de Cristo, porque o nosso coração corrupto nos afasta, Senhor, muitas vezes, em nossos atos, em nossas práticas, nós nos desviamos dos Teus caminhos. E Te pedimos, Senhor, que Tu fales aos nossos corações para que possamos ser mais parecidos contigo. Que a Tua verdade entre em nosso coração, ilumine, Senhor, e as trevas fujam diante da Tua luz. Assim nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é apenas um versículo, não é? Mas o texto completo de Provérbios 4, foi escrito por Salomão, e muito sabiamente Salomão escreve falando de partes do corpo. Ele vem falando de algumas coisas, né? Ele fala por andar, e bem explicitamente no versículo 26 ele vai falar sobre os pés. No versículo 23 ele falou sobre o coração. No versículo 24 ele vai falar sobre a boca. No 25 ele fala sobre os olhos. No 26 ele fala sobre os pés. Bem, eu vou ficar só no coração, tá? E essa mensagem, além de estar, claro, pautada na palavra do Senhor, tem muito a ver com um livro que eu li na pandemia, de um puritano chamado John Flavel. Eu trouxe apenas para os irmãos verem, tá? E é um daqueles livros que a gente é impactado pela verdade. Esse John Flavel, ele é um puritano, e como os puritanos eles eram na história, eles são muito zelosos na palavra do Senhor, no ensino, no conhecimento. Eu sei que a palavra puritano acabou caindo em desgraça, né? Puritano é aquele que se acha melhor que os outros, mais santo que os outros, é o santinho, né? Que vive reprovando a todo mundo. Não é bem isso que eram os puritanos. Os puritanos, eles são da vertente reformada, os puritanos históricos, da vertente reformada, que, de fato, voltavam às Escrituras, e eles eram muito zelosos nisso, no ensino da palavra, no conhecimento, e eram zelosos em fazer tudo exatamente como a Bíblia colocava. Tudo como ela ensinava. De forma que os puritanos eles também eram conhecidos por falarem muito de muito pouco. Esse livro inteiro ele é baseado no sermão de John Flavel, e eu não sei se eu estou pronunciando, estou aportuguesando, né, como se escreve, tá? E ele fala muito sobre esse texto. Não invenções humanas, mas puramente o que está na Bíblia. E aí, diante disso, do conhecimento adquirido ali, e também da palavra do Senhor, nós vamos falar um pouco sobre isso. Bem, primeiro, quando a gente fala sobre esse texto, né, a gente precisa entender sobre esse órgão tão importante que aqui é colocado como sendo protagonista. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, no tempo bíblico, o coração, como ele é descrito na palavra de Deus, existem vários textos bíblicos que falam sobre o coração. Ele não é como o coração que nós imaginamos, né? Não é como nós sentimos. O coração é a sede das emoções,
e a razão é o cérebro, né? Nos tempos antigos, e não só o povo de Israel, eles tinham como que o coração sendo também a sede do pensamento, da vontade. Também, sim, das emoções. Mas, como a gente imagina hoje sendo o coração, estaria muito mais próprio do estômago. E a gente tem até uma certa... dá para entender, porque quando você sente alguma vontade, algum pensamento, o seu coração dispara, seu coração ele se acalma, você sente aqui diferente. Enquanto você está nervoso, você está ansioso, alguma coisa, você sente aqui embaixo desarranjar, né? Então, não é só o povo de Israel que pensa assim, mas no povo de Israel aqui a gente pode ter também. E é importante a gente ver isso daqui, porque quando se fala do coração, não só nesse texto, mas na palavra de Deus, se fala da sede do pensamento, da emoção e do desejo. Tá? É a sede, os princípios, as fontes e de todas as ações. E aqui sim existe, pensando nisso, que ele é a fonte disso tudo, a sede de onde estão todos os pensamentos e emoções, um cuidado que você deve ter em especial. Aí você pode lembrar, né? Mas o texto de Tiago, ele fala sobre um outro órgão do corpo humano que parece ser pior que o coração. Ele fala da língua. Diz que a língua, o menor de todos, ele acaba sendo o pior de todos, porque com uma palavra você pode destruir pessoas, você pode destruir histórias, você pode destruir famílias, você pode destruir uma cidade inteira. Compara a língua com uma fagulha dentro de uma floresta, e que tão pequena fagulha pode tocar fogo numa floresta inteira. Mas você também há de recordar que a palavra de Deus ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós vemos o porquê a prioridade aqui é colocada no coração. Nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? O coração, ele é como aquele cofre escondido, é bom a gente entender isso. É aquilo que as pessoas não veem. Ninguém sabe o que você está sentindo, ninguém sabe o que você está pensando, ninguém sabe os seus desejos mais íntimos, aquilo que você sente e você sabe que não deveria sentir, aquilo que você pensa e sabe que não deveria pensar, aquilo que você cultiva e você gosta tanto e você sabe que não deveria fazer. O coração é isso, é aquele cofre guardado a 7 chaves que ninguém vê, está ali. Já a língua, ela é a vitrine. A língua, ela vai dizer o que está no seu coração. A língua e as mãos, os atos, as palavras, elas vão dizer o que está lá dentro. Mas ali no fundo, é ali que estão. A Bíblia fala sobre isso a respeito do coração. O Senhor Jesus diz que pelo fruto nós conhecemos as árvores. O fruto seria o que sai da nossa boca, seria o que é colocado em prática. A árvore é o cerne, seria o coração. O coração é que diz se a árvore é boa ou se é má. O nosso coração define o que nós somos, se nós somos bons ou se nós somos maus. E a palavra de Deus também diz que, apesar de ser um cofre trancado a 7 chaves, nós sabemos disso, que o coração ninguém pode ver, mas a palavra de Deus nos diz que apenas uma pessoa pode ver. Apenas um é capaz de sondar o coração, e esse é o Senhor. E o Senhor Jesus nos ensina que o que há dentro do nosso interior importa, e importa muito. Quando ele está lá no Sermão do Monte, ele vai ensinar a respeito dos mandamentos que o povo ensinava, os fariseus e os mestres da lei, dizendo o que era o não matar, o não roubar, o não adulterar, o não cobiçar, tudo aquilo que há na lei de Moisés. O Senhor Jesus vai muito mais profundo, dizendo que não é o simples ato de tirar a vida de alguém, fisicamente, como Caim matou Abel, que é o matar, mas se você odiar o seu irmão no seu coração, você já o matou. Isso para Deus é matar, isso é o assassinato, você já cometeu esse pecado. A palavra do Senhor, Jesus vai dizer, nesse mesmo Sermão do Monte, que se você olhar com olhos impuros para a mulher do seu próximo, para o homem de seu próximo, de sua próxima, você estará adulterando com ela, embora fisicamente você não fez nada. E aí, então, você diz, quem escapa disso, né? Ninguém escapa disso. E é justamente isso que o Senhor Jesus queria mostrar,
que o que há no nosso coração importa, é valioso, só Deus vê, só Ele julga e só Ele pode julgar. Você pode esconder de todo mundo, até das pessoas mais íntimas suas. Você pode esconder do seu melhor amigo, você pode esconder do seu esposo, da sua esposa, você pode esconder da sua mãe, do seu pai, você não esconde de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar, da importância disso, de nós guardarmos o nosso coração para o Senhor. O coração, ele é a pior parte a ser regenerada, mas é a melhor que depois de regenerada. A substituição, a conversão é comparada com uma substituição de um coração de pedra, sendo tirado e sendo colocado no lugar um coração de carne. A maior dificuldade de um crente é justamente controlar o seu coração, guardar o seu coração com Deus. Antes talvez a dificuldade era ganhar o Senhor, foi o período da conversão. E agora que você conhece a Deus, a sua maior dificuldade é guardar esse coração para o Senhor. Esse é o caminho estreito, é guardar o coração. Aí também está a perseverança dos santos, o guardar o nosso coração. Porque por mais que o Senhor Jesus tenha transformado o nosso coração, em dado momento na sua vida, embora a palavra de Deus diz que nós fomos salvos desde a fundação do mundo, mas quando isso aconteceu no tempo e no espaço na sua história, isso não tornou o seu coração livre do pecado. E você sabe disso, você enfrenta essas mesmas angústias. Por mais que você consiga olhar para o passado e dizer, eu mudei bastante. E as pessoas ao seu redor possam até dizer, de fato, você mudou, ela mudou, ele mudou. Mas há coisas no seu coração que ainda estão lá e que, vez por outra, você foge. E até quando você consegue controlar aquilo, às vezes parece que aquilo treme, chama a sua atenção demais. E parece que o andar nos caminhos do Senhor e controlar aquilo não é suficiente. E você usa esse pecado ali guardado como uma fuga do Senhor, como uma volta para o Egito, como a saudade das cebolas do Egito, como a saudade daquilo que é pecaminoso, como aquilo como que dissesse, não, eu tenho que nutrir esse pecado, aquela coisa, porque eu sou humano, eu tenho direito, eu tenho essa dificuldade, e Deus conhece a minha natureza, Ele sabe que eu preciso disso, e a gente acha desculpas para pecar, mesmo internamente, para cultivar esse pecado e nos deliciarmos com ele, mesmo sabendo que Deus condena. E depois, mesmo em nossa sinceridade com o Senhor, quando nós cedemos a isso, mesmo internamente, depois de cedermos, vem a vergonha. E por que vem a vergonha? Depois de tantas desculpas que você deu para você cometer aquele pecado internamente, vem a vergonha justamente porque você sabe do seu pecado. E você, sinceramente com Deus, diz, Senhor, me perdoa, não vou fazer de novo, e logo mais você está fazendo novamente. Esse é o caminho estreito, essa é a perseverança dos santos, é nós guardarmos o nosso coração todos os dias. Nós vamos entender então o que é guardar o coração e em seguida como guardar o nosso coração. O coração, como eu falei, ele é uma metáfora, usado na palavra de Deus, ele é uma metáfora para a alma, para o homem interior, é disso que se trata. Romanos 1:21 diz que no coração está o entendimento. Salmo 119:11 diz que no coração está a memória. 1 João 3:10 diz que no coração está a consciência. Então veja que são coisas que muitas vezes nós relacionamos ao cérebro, à mente, à alma, mas a palavra do Senhor coloca como sendo o coração. O coração, então, refere-se ao homem interior, é o equivalente ao que chamamos de alma. A saúde, para o coração, ela traduz-se como a santidade da alma. O corpo inteiro depende da força e da saúde do coração. O estado eterno do ser humano depende da boa ou má condição da sua alma. Guardar o nosso coração, ao contrário do que você pode pensar, não é deixá-lo cada vez mais escondido,
e isolado. Não é disso que está falando o texto. Quando nós o isolamos, quando nós deixamos de pensar naquilo e quando nós simplesmente, não, eu vou ignorar que funciona. Você sabe que não funciona. Não é isso o guardar. O guardar não é colocar dentro de uma caixa, dentro de outra caixa, e lá no fundo eu não vou ver. O guardar, aqui no texto, é no sentido de vigiar. Vigiar. E o hebraico nos ensina um pouco sobre isso, porque o texto original, ele fala guardar com todo o teu guardar. Quando ele cita esse texto, ele diz, guarda com o teu guardar o coração. E aí a gente vê a ênfase, é como que uma dupla guarda, vigie o seu coração com dupla vigilância. Guarde o seu coração dessa maneira. Você tem que cercar o seu coração sabendo que ele é alvo de inimigos poderosos. É como que o seu coração fosse um refúgio ali e que existe um cerco de inimigos poderosos tentando invadir. E que dentro do seu coração também há cidadãos morando nessa cidade do seu coração que são traidores seus. E você deve guardar o seu coração tanto de inimigos externos como dele mesmo. Você deve vigiar o seu coração. Precisamos entender também que esse texto ele não se refere ao descrente, porque o coração, longe dos caminhos do Senhor, ele não tem como ser guardado. Já está perdido, já está condenado. Não há luta contra aquele que já está morto. Então esse texto, ele sim se refere àqueles que já foram regenerados por Deus e que, por mais que o descrente ele não tenha condições de guardar o seu coração, a gente precisa reconhecer que mesmo como cristãos, como crentes regenerados, transformados por Cristo, é muito difícil continuar guardando o nosso coração. Por isso, a ênfase é colocada, mostrando justamente o comprometimento que deve haver na vigilância desse coração, no guardar desse coração e a importância do guardar esse coração. A gente precisa entender que justamente por ser Deus falando comigo e me ordenando que eu devo guardar esse coração acima de todas as coisas, eu preciso dele para fazer isso. Não sou eu que por minhas forças vou conseguir. Se eu, como ser humano, unicamente não consigo, mas transformado, eu tenho certo poder de fazer isso, mas mesmo esse certo poder de conseguir guardar o meu coração, eu preciso entender que não vem de mim mesmo, mas vem do próprio Deus. Como diz Lucas 6,45, o Senhor Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então você não tem condições de guardar o seu coração longe do Senhor. É nos chegando a Ele que nós podemos conseguir algo nessa caminhada. Guardar e administrar corretamente o coração em todas as situações é a tarefa da vida do crente. É uma tarefa tão árdua que só vai cessar quando você partir ou quando Cristo voltar. Então dura o ato da conversão e vai até o final da sua vida. Exige intenso labor, temor, tremor, até a sua morte. Foi o orgulho de Ezequias que o fez lamentar no pó. Foi o medo da hipocrisia que fez Davi clamar no Salmo 119, versículo 80, e eu queria ler esse texto. Salmo 119, versículo 80, diz, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Foi ainda esse mesmo temor de Davi que fez ele escrever no Salmo 186 as seguintes palavras, ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para eu só temer o teu nome. Aqui não trata de atos impuros que eles cometeram em dados momentos de sua vida, mas lutas interiores que esses homens tiveram e só Deus e eles sabem do que eles estavam travando. E eles oram justamente pedindo para que o Senhor disponha o coração para só temer ao Senhor. O rei Davi, tão forte, tão hábil em diversas batalhas, sabia que não conseguiria lutar contra o seu próprio coração. A gente vê isso na história de Moisés. Moisés, a segunda vez que Deus diz para tirar água da pedra, ele diz para que Moisés fale à pedra.
Moisés não fala a pedra, Moisés bate na pedra. E esse vai ser o pecado que não vai permitir que o povo entre, que Moisés entre na terra prometida. E o texto bíblico diz que Moisés, ao fazer isso, ele reclama com o povo: será possível que de novo vocês estão reclamando? Deus vai ter que tirar água da pedra de novo. Ele bate na pedra e sai água. Veja, ele desobedeceu. O Senhor disse para ele falar a pedra, mas ele bate na pedra. E o que Deus disse e intencionava que acontecesse, acontece. Sai água da pedra, e o texto bíblico diz que o povo é santificado pela atitude de Moisés, porque eles beberam daquela água que saiu da rocha. Mas por conta que Moisés não fez o que Deus disse, Moisés foi vetado de entrar na terra prometida. Percebem? O ato em si foi pecado. O povo ficou sabendo? Não. O que aconteceu entre o que Moisés e Deus falaram estava entre Moisés e Deus. O povo foi santificado a respeito daquela atitude, mas a atitude, Deus sabe o que estava no coração de Moisés. E a rebeldia do coração de Moisés em fazer o que Deus disse que ele não fizesse, agisse à sua própria maneira, fez que fosse vetada a terra prometida para ele. Essa é a gravidade de não se guardar o coração. É a gente achar que tem direito de alguma coisa. É a gente pensar que o coração, por mais que a gente saiba que o Senhor o domina, que o Senhor o vê, mas que certos pecados eu não tenho como me livrar. Não é disso. A nossa luta é justamente para guardar, para que o coração não fique à solta, porque naturalmente ele vai pecar e se rebelar contra o Senhor. Guardar o coração é preservá-lo cuidadosamente do pecado e manter uma mentalidade espiritual e piedosa que combina com a vida de comunhão com Deus. E aqui a gente pode ver os 6 aspectos que estão nesse texto sobre guardar o seu coração. Analisar o coração dia após dia. Nós temos muitas vezes medo de nomear pecado. E até a palavra de Deus nos ensina a confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E quando nós vamos orar pelos nossos pecados, a gente não nomeia, a gente não diz: Senhor, me livra do adultério, Senhor, me livra, mesmo que eu não pratique, o adultério do meu coração, de olhar com olhos impuros para pessoas que não são aquelas que Tu colocaste para a minha vida. Senhor, me livra da pornografia. Senhor, me livra de olhar para a vida alheia. Me livra do meu egoísmo, que me impede de fazer o bem a outras pessoas. Senhor, me livra de cultuar outros deuses e adorar outras causas, que não unicamente a Tua. Senhor, me livra da ganância. Me livra da vontade de sempre ter mais, de buscar mais e de esquecer de Ti. Me livra da amargura da alma, me livra de mim mesmo, me livra daquilo que eu fiz. Diga ao Senhor o que você fez. Nomeie o seu pecado. E se há um irmão seu próximo que você confia, que você... Sim, todos nós deveríamos ser assim, tá? A ponto de receber essa confiança, de dar essa confiança a outras pessoas e de receber essa confiança. Mas a palavra também nos diz que há amigos mais chegados que irmãos. Se você tem um amigo mais chegado que irmão, que não seja um descrente, que seja um crente do Senhor, confesse a ele o seu pecado. Eu tenho essa luta. Eu tenho essa carga que eu carrego por anos. Eu tenho essa descrença da palavra de Deus. Eu tenho medo de determinada coisa que está aqui que eu não consigo ter paz quando eu vejo a palavra do Senhor. Eu não consigo me ver parte do povo de Deus. Confesse ao seu irmão. Ainda que ele não possa solucionar o seu problema, você está chamando mais alguém para brigar com você, para interceder ao grande rei pela sua causa. Você está chamando essa pessoa para ser 2 agora diante do altar de Deus, orando e pedindo para que Deus lhe livre daquele pecado. Nós precisamos de pessoas assim. Nós não podemos achar que a nossa vida comum, nossa vida com Deus, que é comum a todos nós, é uma vida solitária. Ainda que a gente saiba
Cada pessoa tem sua luta individual. E eu compartilho, sim, as coisas mais genéricas que todo mundo passa. Você precisa ter o seu irmão próximo e você precisa ser também esse irmão próximo que confia a ponto de contar os seus pecados. Seja aqueles que você cometeu, seja aqueles que estão no seu pensamento. Aqueles que você já cometeu, que você nunca cometerá, mas no seu coração ainda habita. Você precisa ter isso, você precisa analisar o seu coração dia a dia e ver se o pecado venceu você em determinado momento do seu dia e se aquilo floresceu de alguma maneira. E diante disso você precisa se humilhar, é o segundo aspecto, se humilhar diante dos males e da desordem do seu coração. Ao perceber que você foi vencido e dado o momento do seu dia por conta do seu coração pecaminoso, naquilo que você é fraco, é frágil, você precisa se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu caí aqui, eu preciso de Ti, eu preciso me recuperar. Eu sei que o Senhor me perdoa, mas eu preciso vencer isso. Amanhã precisa ser diferente. Eu vou visitar os mesmos locais, eu vou falar com as mesmas pessoas, eu vou acordar e vou estar com minha esposa, com meu marido. Às vezes são eles o que nós achamos que é o problema. Parece que dentro de nosso lar, eu vou conviver ainda com isso. Como é que eu vou me livrar? Não é se livrar da pessoa. Você precisa se livrar do seu coração. E você precisa reconhecer isso. Você precisa suplicar sinceramente por Deus, para que isso seja anulado do seu viver. Veja, a análise do seu coração, sabemos, como eu disse, que vai até o fim dos seus dias. Mas a análise, ela vai de uma parte superficial e cada vez ela vai ser mais profunda. E o seu pecado, Deus vai vencer o pecado dentro de você, etapa a etapa. De forma que a superficialidade, talvez, lhe mostre que o seu pecado é X. Mas depois, quando Deus começar a tratar, você vai ver que existe uma causa anterior. E nisso você vai sendo tratado por Deus. O terceiro é justamente isso: suplique ao Senhor para que Ele lhe livre daquilo que você não consegue se livrar. E admita isso diante do Senhor. Senhor, eu não consigo. Por mais que eu tente, e às vezes eu consigo andar por um caminho diferente para que não passe por ali e veja aquilo que me faz pecar. Isso em determinado momento vai voltar. E isso é simplesmente esconder o meu pecado, mas não é tratar. Suplique ao Senhor. O Deus que lhe tirou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele tem poder para livrar você de todo e qualquer pecado. Se você vê qualquer tipo ou mínimo avanço do que você é hoje, do que você era no passado, antes de conhecer o Senhor, então você consegue perceber que Ele já tratou você de diversas maneiras. E o poder que Ele já demonstrou no passado, Ele continua demonstrando hoje, tanto na sua história como na história do povo de Deus. O mesmo Deus que abriu o mar, que parou o sol, que derrotou os egípcios e os deuses que eram criados no Egito, Ele continua batalhando com os deuses de nosso coração, que nós constantemente estamos fazendo, criando, e Deus continua a lutar. Ele quer demonstrar todo esse poder na sua vida, para que você seja como o povo de Deus era no passado, o povo seleto, amado por Ele, que vive de maneira diferente, de maneira santa e de maneira plena. Um povo que se reúne para proclamar as verdades do Senhor com alegria e com regozijo, justamente por conta das maravilhas que Deus fez na sua vida. Que tem o que testemunhar no seu viver e que suas obras e as suas falas demonstram o que há no seu interior, como nós falamos no início, que é um coração transformado, que é um coração sadio para com Deus, que não teme a morte, que não teme o pecado, porque o que há em nós é maior do que qualquer coisa que está no mundo. E o nosso Deus continua tendo poder para nos salvar. E Ele sempre terá. Se nós reconhecermos isso, nós certamente venceremos a luta contra o mal no nosso interior. O quarto ainda é o compromisso radical que nós precisamos ter com aquilo que assumimos, com a posição e a postura que assumimos diante de Deus. Somos servos, somos filhos, nós precisamos andar na luz.
e não como nós meramente queremos. O próximo é amar a vida dada por Deus. E amar a vida dada por Deus não é simplesmente amar o meu corpo físico, e sim também, porque ele é templo do Espírito Santo, mas amar a vida espiritual que eu conseguira em Cristo, uma vez que eu estava no império das trevas, que eu estava morto em meus delitos e pecados. Amar essa vida que o Senhor me deu, cultivando aquilo que Deus me deu, uma nova vida, vivendo em novidade de vida. É assim que eu ando com Ele, amando aquilo que Ele me deu, não fazendo as obras que me levam à morte, porque senão eu estou matando aquilo pelo qual Cristo morreu, crucificando novamente Cristo. Que grande pecado! Então, amar a vida que o Senhor me deu é obedecer a sua palavra. E fique certo que quando você ama a vida que Deus lhe deu, obedecendo a palavra do Senhor, você está amando o próprio Deus, porque você está obedecendo a Ele e valorizando aquilo que Ele deu por você, a vida do seu único Filho, do Senhor Jesus. O último é compreender a realidade da presença de Deus. Quando nós compreendemos que Deus habita em mim, que o meu corpo é santuário do Espírito Santo, eu não ando de qualquer maneira, eu não penso qualquer coisa, eu não falo qualquer coisa, eu não faço qualquer coisa. Mas vamos para algo mais interno. Eu não penso de qualquer maneira, eu evito certas coisas, eu luto constantemente contra aquilo, e isso precisa ser a nossa realidade, isso precisa ser o nosso cotidiano. Entender que Deus está comigo aonde quer que eu esteja. Os olhos humanos podem não ver, a igreja pode não saber, o meu marido, os meus filhos podem não saber, mas eu sei, Deus sabe. Muito além de mim, Deus sabe. Eu devo ter vergonha diante de quem eu estou, daquilo que está em meu coração. Se você se julga bom, uma pessoa que se julga boa, jamais pensará em ter vergonha diante de Deus. Mas você sabe que você, mesmo transformado por Deus, peca constantemente contra Ele. Então você deve se envergonhar e se humilhar na presença do Senhor. O que nós estamos falando aqui, meus irmãos, é sobre uma vida que vai muito além do que nós já temos. É muito além do que simplesmente vir à casa do Senhor. É muito além do que nos reunirmos aos domingos, ser um dizimista fiel, participar das campanhas, dar oferta, participar dos trabalhos, tocar instrumentos para o Senhor, fazer parte de sociedades internas, ser oficial da igreja. É muito mais do que isso. É uma vida interna, é uma vida silenciosa, invisível para todos, menos para Deus. Orar audivelmente, dizer palavras bonitas e citar textos bíblicos de cor, isso tudo pode ser aprendido. Você pode dizer, é difícil. É difícil. Mas leva um tempo e algum esforço, você consegue fazer. Um bom sermão, algum estudo, você consegue fazer. Se você se esmerar nisso e orar diante de toda a igreja, e aí as suas palavras até tocarem alguém, mas você com seu Deus não comunicar absolutamente nada, como foi com Moisés. Santificar o povo, trazer alguma edificação, mas você com seu Deus não comunicou muita coisa. Essa mensagem é justamente para que nós entendamos que o nosso ser interior, ele importa. E nós valorizamos muitas vezes o que há no exterior, sabendo que precisamos cuidar do nosso interior, mas esquecemos no nosso viver que as aparências nada são para Deus, porque Ele vê o que o olho não vê. Os seus olhos penetram o que olhos alguns conseguem captar. Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe do que nós pensamos, Ele sabe o que nós desejamos, o que nós almejamos. Tudo isso não passa desapercebido pelo Senhor, e o Senhor quer ser Senhor de sua vida. Ele quer o seu coração por inteiro, você por inteiro.
Então não importa o tempo de crente que você é, não importa com quantos anos você se converteu, pode ser batizado na infância e já está na velhice, sempre há algo em você que precisa ser mudado, você sabe disso e Deus sabe disso. E as desculpas que você arruma para não fazer isso, para não se comprometer plenamente com Deus, são pecado. Você precisa do Senhor para lhe livrar disso tudo. Mesmo quando nós buscamos a Deus sinceramente em nossas casas, fazemos culto doméstico e fazemos nossa devocional com Deus, muitas vezes nossas orações são vazias, mesmo quando nós oramos só nós e o Senhor, sem ninguém ouvir, mesmo em nosso quarto trancado, a gente de joelho, a gente ora e nosso pensamento está vagando, a gente ora e a gente sente como que parece, eu falei e não fui ouvido. Onde estava o seu coração? Pergunte-se ao Senhor, pergunte-se a si mesmo, perguntando a Deus, porque o seu conhecimento de si mesmo só passa primeiramente pelo conhecimento do Senhor, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, de forma que conhecendo a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Então, pergunte ao Senhor, por que muitas vezes eu leio e eu não entendo? Porque muitas vezes parece que minha vida é um marasmo espiritual, parece que não avança, mas eu estou fazendo tudo certinho. Eu cumpro todas as exigências, eu cumpro tudo o que o Senhor quer que eu faça, eu vou para onde o Senhor quer que eu vá, eu falo como o Senhor quer que eu fale, eu uso os jargões cristãos, eu fico sozinho com o Senhor. O que me falta? Falta você se aproximar mais do Senhor. Sobre os inimigos externos, muitas vezes nós somos atribulados por mentiras, por tentações e pela crueldade do mundo, que tenazmente nos assedia, e isso nos machuca, e a gente é amargurado, e a gente se sente pesado por conta muitas vezes de coisas que você diz, isso foi imposto sobre mim, não fui eu que fiz, alguém fez sobre mim, mas eu não consigo me livrar disso. A palavra do Senhor nos diz que nós vencemos a mentira com a verdade. Diz que nós podemos vencer as tentações com o domínio próprio. Diz que a crueldade nós vencemos com o amor e com o perdão. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Isso já é uma grande dica de como nós podemos vencer o nosso coração corrupto. É justamente nos entregando ao Senhor e deixando que o Espírito dele que habita em nós faça a obra. Nos entregando ao Senhor e permitindo que esse fruto do Espírito, ele transpareça em minha vida, para que ele me trate e os meus pensamentos sejam cativos de Deus e que a mudança e o aprendizado do Senhor venha sobre mim. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 10. O versículo 5, diz assim: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É assim que nós nos encontramos e que nós devemos guardar o nosso coração, fazendo que todo o nosso ser seja cativo da vontade de Deus, permitindo que o meu eu não prevaleça, a minha sabedoria, o que você acha que sabe, o que você acha que aprendeu de experiência, que isso não seja o que prevaleça, mas a sua submissão ao Senhor, perguntando ao Senhor para onde você vai, o que você deve fazer, mesmo que você já ande por aqueles caminhos todos os dias, mesmo que você vá para o trabalho todo dia pela mesma rota, há 20 anos, peça ao Senhor para lhe livrar dos males. Peça ao Senhor para que você não caia nas tentações que você já caiu uma vez e naquilo que está adormecido. Nosso fracasso vem justamente do fato de não buscarmos ao Senhor, de acharmos que está tudo muito bem, mas nos aprofundarmos nisso, em conhecer ao Senhor, é que nos vai fazer prosperar contra o Senhor. Então nós precisamos nos guardar da prosperidade, do querer prosperar, do querer ter,
Lembre do jovem rico. Ele amava mais as suas riquezas. E não duvide que, sinceramente, ele queria ali seguir ao Senhor. Mas existia algo que ele amava muito mais, e Deus e Cristo foi no cerne dele. Uma coisa te falta, você observa os mandamentos. Abandone as riquezas e me siga. E aí ele sai triste, porque ele amava as riquezas. O Senhor vai no nosso cerne. É isso que Ele quer tirar de você. Ele quer que você abandone tudo para segui-lo. Ele quer que você enfrente os tempos de perseguição na força do seu poder e não pela força do seu braço. Que você vença os conflitos no nome de Cristo, porque Ele nos fez mais que vencedores. Ele quer que você enfrente a sua dificuldade financeira aos pés dele, que é dono do ouro e da prata. E não ache que você vai sucumbir diante das provações da vida. Ele quer a sua devoção inteiramente, não quer que você se veja com o coração orgulhoso diante das injúrias e calúnias que são levantadas sobre você. Cristo diz: se chamaram a mim, o vosso mestre, de Beelzebu, que dirão de vocês? Então espere isso. Você precisa esperar o pior do mundo e saber que aqueles que são humilhados, eles são exaltados pelo Senhor. E Ele mesmo retira diante de nós, de nossa cabeça, as cinzas que foram colocadas de humilhação e os trapos de imundícia que foram colocados em nosso pranto e em nosso luto, para nos colocar em uma coroa de glória e nos vestir de brancos. Ele quer que nós enfrentemos as tentações, fujamos das ciladas do diabo, que nós resolvamos as nossas dúvidas na sua palavra, esperando o seu ouvir, sabendo esperar por Ele, aceitando as provas que Ele nos coloca e aceitando também as provocações, sabendo que o Senhor, Ele faz em nós tanto o querer como o realizar, e nele nós somos mais que vencedores, sabendo que a enfermidade e a morte não foge do controle do Senhor, e o Senhor Jesus venceu a morte. Então, o nosso luto e o nosso choro pode durar uma noite, mas ter certeza que a alegria vem pela manhã, e que as misericórdias do Senhor se renovaram. A importância, meus irmãos, desse texto, que nós precisamos fixar sobre tudo o que se deve guardar. Guarda com o teu guardar, dupla vigilância, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Toda a sua vida, todo o seu querer, todo o seu desejo, está tudo ali. E é ali que você precisa guardar. Essa é a grande importância de entender que você não pode culpar os outros por tudo que acontece na sua vida. Ainda que você carregue um fardo que lhe foi imposto porque alguém fez isso ou aquilo com você no passado. Sim, são fardos que nós carregamos, são fardos pesados, são coisas que estão sobre nós e nós não conseguimos nos livrar. E buscamos diversos meios, até medicamentos. Mas o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Pegue o meu fardo, troque comigo. Meu fardo é leve e suave, e eu carrego o seu. Nós precisamos deixar esse legado que Adão nos colocou, de sempre achar que a culpa é do outro. Nós queremos mudança no nosso casamento, mas sempre a culpa é da minha esposa. Sempre a culpa é do meu esposo. Sempre é o meu filho que é um problema, que não me escuta. Sempre há esse conflito porque meus pais não me entendem, eles não vivenciam, não sabem do que a gente passou, porque eles não passaram por isso, não sabem como eu. Ninguém sente a minha dor. Largue mão de ser egocêntrico e achar que você é o centro do mundo, e achar que só você sofre. A cada um é dado segundo as suas forças, e todos nós vivemos num mundo de sofrimento por conta do pecado. E cada um sofre à sua maneira, no peso que é capaz de suportar.
E o Senhor, sobre todos esses, diz: vinde a mim. E nós, independente do que foi nos colocado, mesmo que não fomos nós que provocamos sobre nossas vidas, mas alguém fez, esse texto diz: guarde o seu coração. Se livre da ira, se livre da amargura, se livre daquilo que lhe bota para baixo, que lhe deixa cabisbaixo e lhe impede de andar, não altaneiramente, com o nariz empinado, mas de erguer a vista e ver você como irmão de irmãos que passaram pelo mesmo que você. Entregue ao Senhor o seu coração e permita que Ele haja nele. A importância disso também está em nós sabermos que seremos cobrados pelos nossos atos, pelas nossas falas e pelos nossos amores. Saber que tudo está diante do altar do Senhor. E nossa vida, como alguns gostam de dizer, é um livro aberto. Não é não, mas para Deus é. O que ainda no seu coração está em códigos, o Senhor decifra facilmente. E o Senhor pode tratar cirurgicamente cada um dos seus pecados. Porque Ele ama você a tal ponto de dar a sua vida na cruz por você. E derramar esse sangue precioso para que você gozasse de comunhão plena com Ele, participando da sua ceia, da ceia do Senhor. E que você pudesse ter tamanha comunhão com Deus, a ponto de experimentar uma vida plena com o Senhor. Novamente, irmãos, isso não é algo estagnado. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou orar assim. Amanhã você vai precisar fazer de novo. E depois de amanhã também. E será assim até o final. Guarde o seu coração. Dele procede as fontes da vida. E perceba que Cristo morreu para que você tivesse vida. Essa nova vida, ela é cultivada aos pés do Senhor, com toda a intenção, com toda a força sua em estar aos pés do Senhor. E assim você andará de glória em glória, no processo de santificação, sendo cada vez mais elevados para chegar à estatura de Cristo, como Ele requer. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 47, dando glórias ao Senhor, louvando a Deus pelo seu sacrifício e a vida que Ele nos deu, e entrando no momento de ceia do Senhor.
nossas Bíblias, irmãos, em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 30. Mateus 26, do 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Senhor da glória, Pai bendito, teu povo reunido, Senhor, no teu nome, unidos pelo sangue de Cristo, habitação, Senhor, do teu Santo Espírito, nós, Senhor, templo do teu Santo Espírito. Nós te rogamos que tu fales aos nossos corações, que tu, Senhor, que és santo, nos santifique, que tu, que és poderoso, nos livre da morte e do mal. Nos habilita, Senhor, a participar desse momento, um momento de edificação da tua igreja, de obediência à tua palavra, de grande privilégio, mas também de grande responsabilidade, Senhor, de podermos sentar na mesa contigo e experimentar esse momento. Consagra esses elementos para a tua honra e tua glória e edifica a tua igreja no teu santo nome. Em nome de Cristo te oramos. Amém. Podemos sentar, irmãos. O texto que nós lemos diz que o Senhor toma o pão, o parte, dá aos seus discípulos, distribuindo, dizendo que o pão representa o seu corpo, que seria entregue por nós. Todos os irmãos, membros de uma igreja reconhecidamente evangélica, que estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, devem participar desse momento de Santa Ceia conosco. Essa mesa, esses elementos, eles não são propriedade exclusiva da Igreja Presbiteriana de Olinda e nem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você é membro da igreja reconhecidamente evangélica e faz parte do povo de Deus e está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, não passou pelo processo de disciplina, você deve participar conosco. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus. Algum irmão involuntariamente deixou de pegar de um dos elementos, o primeiro elemento, quer levantar uma de suas mãos.
texto lido diz que o Senhor ergue o cálice e dá graças. Te agradecemos, Senhor, por tua grande salvação que temos no teu Filho Jesus, pelo teu sangue derramado, pela vida, Senhor, que flui e que se estende a nós. Continua, Senhor, a limpar o nosso coração para sermos e andarmos em conformidade com a tua palavra, assim como tu requeres. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O cálice representa o sangue de Cristo derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O cálice ainda traz como simbolismo a grande esperança de todo o povo do Senhor, a volta de Cristo. Ele disse que não tomaria do fruto da videira até quando ele voltasse, quando ele retornasse, e ele tomará conosco e cearemos com ele. Todos os irmãos que participaram do primeiro elemento devem também participar desse segundo elemento. Tomai e bebei, disse o Senhor Jesus. Algum irmão que participou do primeiro elemento deixou de provar do segundo elemento? Em seguida, após a Santa Ceia, o Senhor Jesus canta um hino junto com seus discípulos e vai para o Monte das Oliveiras. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 297, relembrando a volta do nosso Senhor. Enquanto nós estivermos cantando o hino, os diáconos farão para o recolhimento dos dízimos e ofertas.
quando Jesus voltar. Irmã Anete, é a primeira vez que ela veio depois que ela esteve bastante doente, certo ou errado? Certo. Tem condições dela vir aqui à frente ou a gente tem que ir lá atrás para orar por ela? Pronto. Traga ela aqui à frente, vamos orar por ela. Isso é importante, irmãos. A gente orou bastante por Dona Anete, né? E nós agradecemos, colocamos no grupo dos avisos, às vezes, quando ela estava bem com dificuldade de saúde, e nós oramos agradecendo quando ela ficou regenerada. E hoje, ela veio depois de quantos meses? 2 meses, né? Por aí, já estava sem vir. Graças a Deus, isso é prova do amor do Senhor e do poder dele, que ele continua fazendo maravilhas. Eu vou fazer oração agradecendo os dízimos e ofertas, encerrando o culto, tá? Agradecendo a vida de Dona Anete pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da senhora, e nós somos atingidos também quando o Senhor agracia um membro de sua casa, Ele também nos agracia. Quando o Senhor cura uma parte do corpo do Senhor, que é o próprio corpo dele, não cura simplesmente o membro, mas todo o corpo. E nós nos condoemos com a senhora, vamos agradecer, e nos alegramos com a senhora, vamos agradecer ao Senhor. Quero agradecer também à igreja que orou por mim. Sou muito grata a todos os irmãos. Agradecer à igreja, todos que oraram por mim, e sou grata a todos, porque ai da gente se não fosse a igreja orando por nós, um pelo outro. E pelas orações eu estou aqui pela graça de Deus. Vamos orar. Deus da glória, nós te agradecemos, Senhor, porque teu grande poder continua a ser visto nos dias de hoje. Tu não mudaste, teu amor não mudou, tua misericórdia, tua graça continua a acompanhar, Senhor, o teu povo, onde quer que ele esteja. E, Senhor, contra todos os pensamentos e todos os diagnósticos médicos, nós temos aqui o exemplo vivo, Senhor, da tua glória, do teu amor e do teu poder que se manifesta em nossas vidas. Obrigado pela vida de Dona Anete, pela sua saúde, pelo testemunho que ela carrega, porque ela pode vir andando aqui à frente, porque ela pode com sua boca expressar, Senhor, a profunda gratidão que tem pelo povo teu, pela a família, Senhor, firmada em ti mesmo, e esse corpo uno, Senhor, tendo o Senhor Jesus Cristo como cabeça e nós como membros desse corpo. Te agradecemos pela edificação que temos através do Santo Espírito. Te agradecemos, Senhor, porque o teu próprio amor nos inclina a estar aqui hoje para participar de um momento tão lindo de gratidão ao Senhor pela vida de nossos irmãos. De gratidão a Ti, Senhor, e entoar louvores a Ti, porque Tu és magnífico, Tu és soberano e majestoso, e Tu tens feito maravilhas em nosso meio. Te suplicar também aqui, porque nosso coração é pecaminoso, porque nós pecamos constantemente, e nosso coração nem sempre é sincero e correto diante de Ti, e buscamos em Ti mesmo a solução de nossos erros e de nossos pecados. Mesmo ofendendo a Ti, nós recorremos a Ti para o perdão. E aqui também, Senhor, nós desfrutamos da Tua ceia, desse momento de comunhão único, Senhor, onde todo o Teu povo, num único só pensamento, relembra o sacrifício de Cristo e o seu retorno. E sentamos em volta da Tua mesa e tomamos, Senhor, do Teu corpo para a edificação e santificação. Te agradecemos, Senhor, porque Tu também dispões os nossos corações para entregarmos a Ti parte de nossa renda, daquilo que Tu mesmo nos desse, nós Te confiamos, sabendo que Tu não precisas do nosso dinheiro. Tu és dono do ouro e da prata, mas Tu mesmo nos dizes, Senhor, que nós devemos entregar nossos dízimos e nossas ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento. Então nós obedecemos a Tua palavra, Senhor, sabendo que em Ti todas as coisas
se findam, se completam, e nós encontramos em Ti regozijo para isso tudo. Obrigado pela vida do Teu povo, obrigado pela vida de Dona Nete, de sua família, e pela família que Tu fizeste, Senhor, a cada um de nós, a família de Cristo. Abençoa, Senhor, no restante dessa semana, no nome santo de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão, a consolação e o avivamento que vem do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, agora e para todos sempre.